Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina de Fundamentos de Programação. Bem, galera, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a desenvolver um sistema mais elaborado, um sistema de cadastro de pessoas e impressão do relatório de todas as pessoas cadastradas. Para isso, a gente vai fazer uso de mais uma estrutura que a gente ainda não viu na prática como utilizar. É a chamada estrutura de controle de repetição, né? Uma estrutura de repetição, que a gente vai entender para por que ela é útil, né? A gente vai ver que essas estruturas de repetições elas servem muito quando a gente tem situações onde a gente quer executar determinadas instruções repetidas vezes, né? Não apenas uma. Então, a gente vai aplicar essas estruturas, né, de repetição nesse nosso programa de cadastro de pessoas. Ok? Vamos lá, então. Mais uma vez, a metodologia vai ser o desenvolvimento passo a passo para que vocês possam entender todas as ações que vão sendo realizadas. Primeiramente, vamos abrir aqui a nossa IDE, Dini. Está aqui. Vamos abrir um novo algoritmo em Java. Essa seção de comentários a gente pode excluir, né, que nem a gente já vinha fazendo. E aqui vai ser o nosso programa principal, vai ser a classe do nosso programa principal. Então, mais uma vez, vamos colocar o nosso programa será um cadastro de pessoas, certo? Vamos salvar. Lembrando que o algoritmo em Java, o arquivo que contém o algoritmo da linguagem Java, deve ter sempre o mesmo nome da classe principal do nosso programa. Então, cadastro pessoas. E eu vou salvar aqui no desktop dessa máquina. Ok. Aqui ele já vai poder compilar com sucesso. Então, tudo pronto. Bem, galera, a gente vai também usar uma classe auxiliar aqui para a gente poder entender melhor a organização do Java em relação às classes, né? Lembrando que Java é uma linguagem orientada a objetos. E, quando a gente desenvolve, a gente tem que sempre desenvolver nossos programas pensando nesse paradigma, né? A gente tem que desenvolver classes e instanciar objetos dessas classes no nosso programa principal. Então, vamos fazer o seguinte. Como o programa principal, o objetivo dele é realizar o cadastro de pessoas, para o código ficar mais bem elaborado, né, seguindo esse paradigma de orientação a objeto, é recomendável que a gente crie uma classe chamada pessoa, certo? Então, a classe pessoa, ela vai armazenar os dados, né, as informações e os métodos relacionados a essa classe pessoa, certo? Por exemplo, preencher os dados de uma pessoa e ler os dados de uma pessoa. O nosso programa principal, que é esse aqui, então vai se utilizar dessa classe pessoa para poder armazenar essas pessoas em uma estrutura do tipo lista, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual a sua funcionalidade. Ok? Mas, professor, o que a gente vai colocar nessa classe pessoa? Simples. A gente vai colocar as informações que são importantes para o sistema manter sobre as pessoas que serão cadastradas, né? Exemplo. Toda pessoa tem um nome. Então, a variável nome, do tipo string, então faz parte dessa classe pessoa. Outra informação que a gente pode colocar aqui, e-mail. Vamos supor que toda pessoa também tem um e-mail para cadastrar. Ok? Então, por simplicidade, vamos trabalhar somente com esses dois campos, essas duas informações. Também é interessante, é uma boa prática, a gente colocar as variáveis, né, internas às classes como sendo dessa característica aqui, né, com esse modificador aqui, private. Isso garante maior segurança no acesso
a essas informações, a esses, né, vamos dar o nome correto aqui. O nome correto aqui é atributos, né? Então, segundo a linguagem, segundo o paradigma, melhor dizendo, orientado a objeto, as informações, né, as variáveis pertencentes a uma classe são denominadas de atributos. Então, eu tenho aqui o atributo nome, que é do tipo string, e o atributo e-mail, que também é do tipo string. Ambos os atributos eles estão sendo informados aqui como privados. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: esses atributos eles só podem ser acessados por métodos dessa própria classe à qual ela pertence. Eu não poderia, por exemplo, a partir dessa outra classe, acessar diretamente esses atributos, né? Isso infringiria a regra, né? Porque eu declarei aqui eles como privados. Isso é bem interessante porque garante maior segurança para os desenvolvedores, evitar acessos indevidos, alterações, né? E possíveis erros decorrentes disso, certo? Então, temos dois atributos da classe pessoa, nome e e-mail, ambos são do tipo string e são privados por causa da boa prática de programação. Beleza. Como que a gente vai fazer para os dados dessa pessoa, ou seja, nome e e-mail, serem preenchidos? Né? Então, uma forma de fazer isso, uma forma bem comum de fazer isso, é criar um método. Um método que, geralmente, como a gente está tratando de cadastro, né, de alimentar informações, então, geralmente, usa-se esse prefixo aqui, set. Então, set pessoa. O que set pessoa significa? Significa o seguinte: um método, né, ou uma função, como queiram, né, uma função que vai fazer o preenchimento, o set, né, preenchimento dos dados da pessoa. Né? Quais são os dados da pessoa? Nome e e-mail. Certo? Void, porque esse método ele apenas vai fazer o preenchimento dos dados, ele não precisa retornar, nesse caso, nenhum tipo de dados, então usa-se void. E esse método, ao contrário aqui dos atributos, ele tem que ser público. Por quê? Porque esse método, onde vai ser alimentado os dados da pessoa, esse método sim tem que poder ser acessível, né? Ele tem que ser acessível em outras classes. Né? Essa classe aqui, esse programa principal nosso, ele vai chamar esse método setPessoa para poder alimentar os dados de uma pessoa. Né? Então, por isso que ele tem que ser público. Bacana? Então, vamos lá. Como que a gente faz a leitura dos dados, né? Então, da pessoa? A gente tem que preencher o nome e e-mail. Mas quem é que vai preencher esses dados? No caso, vai ser o usuário, certo? O usuário que estiver operando o sistema. Então, a gente tem que fazer uso o quê? Daquela classe nossa que a gente já estava usando, né? A classe scanner, que faz a leitura dos dados a partir do teclado do computador do usuário. Né? E, se a gente lembrar bem, para usar a classe scanner, a gente tem que dizer aqui explicitamente no nosso algoritmo que a gente vai precisar importar essa classe para ser utilizada. Então tá aqui, import Java util scanner. Beleza. No método setPessoa, então, o que esse método vai fazer? Né? Ele vai declarar um scanner, um objeto da classe scanner, para fazer o input de dados. Então isso aqui a gente já fez algumas vezes. Eu acredito que já esteja tranquilo aí para vocês. Beleza. Agora a gente já pode usar o teclado para fazer a leitura, né, através desse objeto input. Para o sistema ficar bacaninha, vamos imprimir na tela para o usuário as instruções. Né, o que o usuário deve fazer à medida ao decorrer do tempo. Então vamos colocar aqui, ó, systemout.println, digite o nome da pessoa. Opa. Então isso vai ser impresso na tela, é uma instrução para o usuário, e depois o que o programa vai fazer? Ele vai fazer a leitura dos dados que serão digitados pelo usuário. Para isso, né, eu vou usar this.nome. O que é this, professor?
Percebam, a classe pessoa tem dois atributos, nome e e-mail. Esse quer dizer o seguinte, o nome dessa pessoa, então esse this, o nome relativo a essa pessoa, ou seja, esse atributo aqui, vai receber, através do objeto input, né? Através desse objeto input aqui, ele vai receber uma próxima linha, a próxima linha digitada pelo usuário. Então, o que a gente fez aqui? Através do objeto input, que realiza a leitura por meio do teclado, ele vai ler a próxima linha que o usuário digitou e vai pegar esse conteúdo e atribuir, né? Ele vai colocar esse conteúdo dentro do atributo nome desse objeto aqui que será instanciado depois, certo? Então é somente isso. Algumas regrinhas de sintaxe do Java aí. Depois do nome, será feita a leitura do e-mail da pessoa. Então, this.email. Então, fez a leitura. E para finalizar, né, para o sisteminha ficar bacana, a gente pode fazer o seguinte, pode imprimir uma mensagem aqui, ó, cadastro realizado com sucesso. Cadastro realizado com sucesso. Beleza. Então, mais uma vez, a gente está desenvolvendo uma classe pessoa. A classe pessoa tem dois atributos, nome e e-mail, poderia ter N outros. E a gente programou aqui, desenvolveu o primeiro método dessa classe pessoa, que é o método que vai fazer o preenchimento dos dados, né? O preenchimento das informações de uma pessoa. Beleza. Da mesma forma que a gente tem um método para fazer o preenchimento dos dados, é interessante a gente ter um outro método para fazer o acesso, né, ou a consulta dos dados de uma pessoa, né, a impressão dos dados dessa pessoa. Então, da mesma maneira que para cadastro geralmente usa-se o prefixo set, para consulta de dados geralmente usa-se o prefixo get. Né? Isso é uma boa prática, né? Boas práticas são padrões, né, que são utilizados pelos desenvolvedores na linguagem. Então, set pessoa para cadastro e get pessoa para fazer a leitura dos dados dessa pessoa. Bacana? O que o método get pessoa deve fazer? Deve fazer simplesmente a impressão dos dados. Então, system out, println, e informar. O nome da pessoa é... Então aqui ó, a gente já aprendeu a fazer uso de concatenação. Qual que é o nome da pessoa? É o que está lá, né? O que está nesse atributo nome do objeto, desse objeto aqui, dessa classe. Então, o nome da pessoa é o que tem aqui nesse atributo nome desse objeto, desse próprio objeto. Além do nome, o que a gente tem? A gente tem o e-mail da pessoa. Então, o e-mail da pessoa é, da mesma maneira, o atributo e-mail desse objeto. Show de bola. Então, aqui, a gente, a princípio, só precisa desses dois métodos para preencher os dados e para acessar os dados da pessoa. Certo? Vamos compilar aqui para ver se está tudo ok. Então, ok. Nosso código está com a sintaxe toda correta. Beleza. Só a título de perceber o que a gente fez aqui, vamos instanciar um objeto da classe pessoa e vou chamar de P. Certo? P igual um novo objeto da classe pessoa. Certo? E aí, o que a gente fez aqui então, para entender melhor? Pessoa é uma classe, certo? É como se fosse um novo tipo de dados, né? E P é um objeto dessa classe pessoa.
Ou seja, é como se fosse uma variável desse tipo de dados aqui que a gente criou aqui em cima. Então, o que acontece? P, esse identificador P, ele contém dentro dele tudo que a gente especificou aqui. Ele tem um nome, ele tem e-mail, ele tem acesso a esse método setPessoa e ele tem acesso a esse método getPessoa. Entretanto, ó, perceba que eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Um exemplo aqui, system out println. Eu vou mandar imprimir o nome de P. Isso não vai ser possível. Vocês vão ver, se eu compilar aqui, vai dar erro. Por quê? Porque nome, ó, olhem só, nome, ele é um atributo privado. Então, lembra lá o que eu falei anteriormente? Esse atributo nome, por eu ter colocado ele aqui com esse atributo privado, quer dizer que eu não posso acessar diretamente esses atributos de outra classe. Então, perceba, aqui eu estou em outra classe. Aqui é uma classe, pessoa. Aqui é uma outra classe, cadastro pessoas. Como o atributo nome foi declarado como privado, ele não é acessível a partir de outras classes, né? Isso é o que a gente falou que para garantir segurança, né? Isso é a característica do Java chamada encapsulamento. Quem estudou mais um pouquinho viu, né, que a linguagem Java tem alguns importantes recursos, né, herança, polimorfismo e encapsulamento. Né? Então, isso é a característica de encapsular informações dentro de uma classe. Beleza. Como então que a gente faz a impressão dos dados e alimentação dos dados de um objeto desse jeito? Então a gente faz isso através dos métodos, né? Aqui, a gente programou os métodos para cadastrar e os métodos para, né, e o método para imprimir os dados da pessoa. Esses métodos, sim, são públicos. Então esses métodos, ok, eles podem ser acessíveis por qualquer outra classe. Então vamos lá. Pessoa é um objeto, né? P, aliás, é um objeto da classe pessoa, e eu quero fazer o quê? P.setPessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou querendo invocar esse método para este objeto P. O que esse método faz? Ele vai ler os dados do objeto. Né? Então, ele vai ler o nome para aquele objeto P e vai ler o e-mail para esse objeto P. Certo? Vamos compilar. Compilado, certinho. E executar. Vocês vão ver que, aí ó, voilá. Está pedindo o nome da pessoa desse objeto P. Então, Adriano. Logo depois, o e-mail da pessoa. adriano@adriano.info. Cadastro realizado com sucesso. Show de bola. Eu quero imprimir os dados dessa pessoa P. Então, o que eu faço? P.getPessoa. Então, eu quero que seja feita a consulta dos dados da pessoa. De qual pessoa? Da pessoa P, né? Desse objeto P. Ele vai imprimir as informações, os atributos daquele objeto. Vamos ver aqui. Compilou. Executou. Então, nome Adriano. adriano@adriano.info. E aqui, cadastro realizado com sucesso. Logo após o cadastro, ele imprimiu o nome e o e-mail que foram cadastrados anteriormente. Interessante, não? Só que a gente tem um problema aqui. A gente só consegue, nesse exato instante, até onde a gente fez aqui, a gente só consegue o quê? Cadastrar uma pessoa. Uma única pessoa. Por quê? Porque a gente tem apenas um único objeto. Então, ó, a gente tem a classe pessoa e tem um único objeto da classe pessoa. Aí, se eu quisesse ter 5, eu faria P1, P2, P3. Não, né? Dá pra ver que não. Por quê? Porque se não fosse 5, se fosse 10, se não fossem 10, se fossem 1000,
Se não fosse 1.000, se fosse, sei lá, 8.000. Então não é por aí, né? O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com uma estrutura de dados do Java chamada lista, né? Uma lista de pessoas. Essa estrutura de dados é interessante por quê? Porque a gente vai criar um objeto pessoa, né? Então está aqui um objeto pessoa. E após criar esse objeto pessoa, a gente vai pegar ela, né? A gente vai pegar essa pessoa e acrescentar essa pessoa à nossa lista de pessoas. Então, aí, toda vez que a gente for cadastrar um novo objeto, né? Um novo objeto da classe pessoa, a gente vai pegar esse objeto e vai alocar ele, né? A gente vai colocar ele dentro de uma lista. E essa lista pode ter N elementos da classe pessoa. A gente poderia ter 10.000, 8.000, quantas pessoas a gente quiser dentro dessa lista. Certo? Só que para isso, além dessa estrutura de dados lista, a gente vai fazer uso do quê? Da estrutura de repetição, que é um dos objetivos dessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar trabalhando com a lista. Da mesma maneira que a gente precisou importar a classe scanner como fomos trabalhar, né, com o objeto com a classe scanner, a gente vai ter que fazer o mesmo aqui. A gente vai ter que importar a classe de listas, né? Então são duas classes necessárias. Java Util List, para poder fazer a lista, e o tipo de lista que a gente vai utilizar, que é a lista chamada ArrayList, né? Uma lista que se baseia em estrutura do tipo vetor. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai gastar muito tempo, certo? Então, é necessário importar essas duas classes aqui, list e ArrayList, ok? Vamos aqui para o nosso método main. Então, vamos declarar um objeto dessa classe lista, né? Então, olhem só como que é a declaração. Então, ó, eu quero uma lista de objetos da classe pessoa. Então, percebam bem, list de objetos dessa classe aqui, ó, a classe que a gente definiu aqui em cima. Ok? Então, eu quero uma lista para armazenar objetos dessa classe. O nome da nossa lista. Então, ó, eu vou chamar a nossa lista de pessoas. Então, essa vai ser o nome da nossa lista. A gente vai referenciar a lista através desse nome. E aqui a gente inicializa ela. Então, pessoas, o que é pessoas? É uma nova lista desse tipo aqui, ArrayList, de quem? De pessoa, né? Pode parecer confuso, mas a sintaxe é essa, né? A gente tem que obedecer essa sintaxe do Java, né? Então, basta a gente compreender que pessoas é uma lista que armazena objetos dessa classe, e essa lista é desse tipo aqui, ArrayList. Show de bola? O que a gente vai fazer então? Então, ó, a gente vai declarar objetos da classe pessoa e preencher os dados dela. Vou tirar isso aqui por enquanto. Depois que a gente declara um objeto da classe pessoa, que a gente alimenta as informações dessa pessoa, ou seja, o nome e o e-mail, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar essa pessoa na lista, né? Nessa lista aqui. Então, a gente vai adicionar essa pessoa P nessa lista aqui. Então, como que é isso? Pessoas não é a nossa lista? Então, pessoas é a nossa lista. Eu quero adicionar, add em inglês, né? Adicionar. Quem que eu quero adicionar? Eu quero adicionar esse objeto, P. Pronto. Adicionei esse objeto, P, na minha lista de pessoas. Simples, não? Só que tem mais um detalhe. A gente não vai fazer isso só uma vez, correto?
A ideia é que a gente cadastre quantas pessoas a gente desejar. Então, se eu quisesse adicionar mais uma pessoa, eu teria que, de uma maneira bem errada, né? Bem errada, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia copiar e colar aqui. Então, ó, pronto, fiz mais uma vez. Ah, mais uma pessoa, fiz mais uma vez, certo? Então, aqui eu tô declarando 3 pessoas e adicionando elas na minha lista, certo? Só que é o mesmo problema anterior. E aí, se eu não quisesse 3, se eu quisesse 10, eu ia copiar e colar esse código 10 vezes? Não, não é por aí. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uso de uma estrutura de repetição. O que a estrutura de repetição faz? Ela faz o seguinte, ó, eu quero repetir isso aqui, esse trecho de código. Então, ó, percebam, eu quero repetir esse trecho de código, essas três instruções aqui, eu quero repetir elas várias vezes, né? Vamos lá, quem entende um pouquinho de inglês? Do. O que é do? Do é faça, né? Então eu estou instruindo o meu algoritmo a fazer isso aqui, fazer tudo que está aqui dentro. Então, fazer a declaração de um novo objeto, ler as informações desse objeto e adicionar esse objeto na lista. Então ele vai fazer isso enquanto... Então ele vai fazer isso aqui sempre enquanto uma determinada condição minha aqui for verdadeira. Enquanto uma condição que eu colocar aqui for verdadeira, ele vai repetindo isso aqui, sempre. O momento em que a condição que eu colocar aqui dentro tiver com valor falso, né, tiver com valor não verdadeiro, então, quando tiver um valor falso, ele vai parar de repetir. Deu para entender? Então, ele vai repetir, ele vai fazer ele vai repetir essas 3 instruções enquanto a condição que tiver aqui dentro for verdadeira. Ah, que condição é essa, professor? Então, poderia ser qualquer condição. Mas vamos colocar aqui uma pergunta para o usuário. Nós vamos perguntar para o usuário se ele quer continuar cadastrando. Então, tipo assim, vamos fazer, ó, continuar cadastro. Enquanto continuar cadastro tiver o valor 1, é porque o usuário quer continuar cadastrando. Então, aí ele vai repetir, vai continuar cadastrando. E aí, quando que o usuário vai querer parar de cadastrar? Então, a gente vai fazer a pergunta para ele aqui, ó, aqui dentro. Então, system out println. A gente vai perguntar para o usuário. O que a gente vai perguntar para o usuário? A gente vai perguntar para o usuário o seguinte: deseja cadastrar novamente? E a gente vai dizer o seguinte: 1 quer dizer que ele quer cadastrar outro, né? Outra pessoa, ou 0, ele não quer cadastrar mais ninguém. Ele quer sair do cadastro. Então, a gente vai perguntar para o usuário. E aí, o que a gente faz? A gente vai declarar, aliás, a gente vai receber a resposta desse usuário. Então, continuar cadastro, recebe, input, o próximo valor inteiro que o usuário digitar, né? Eu estou lendo o valor inteiro com o objeto input. Perceba que eu não declarei aqui esse objeto input, certo? Eu declarei nessa classe. Só que essa classe é uma classe, essa outra classe é outra classe, né? Como não poderia deixar de ser. Então, eu tenho que copiar aqui essa declaração e colocar aqui também nesse nosso código aqui, nessa classe aqui de baixo. Então, input, objeto da classe scanner, que lê do teclado. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a variável continuar
cadastro, não posso esquecer de declarar ela, então, ó, continuar cadastro é uma variável do tipo int, tá? Ela aqui, eu só declarei ela para ela existir, né? Para o programa Java saber que essa variável existe, né? Senão ele vai perguntar, opa, o que é isso? Então tem que falar, ó, isso aqui é uma variável do tipo int. E aqui entrou, né? Repita, né? Faça, né? Instancia um objeto da classe pessoa, lê os dados dessa pessoa, adiciona essa pessoa na minha lista, e aí eu vou perguntar para o usuário, você deseja cadastrar outra pessoa? Digite 1 para sim, 0 para não. Então, o usuário vai escolher o que ele quer fazer. Ele vai digitar no teclado um valor inteiro. Se ele quiser continuar, ele vai digitar o valor 1. Então, continuar cadastro vai receber o valor 1. E aqui vem para a nossa condição. Ó. Lembra da condição do while? Então, ó, continuar cadastro é igual a 1. Se continuar cadastro for igual a 1, essa expressão ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira, não é? Continuar cadastro. Se o usuário informou 1, 1 é igual a 1. Óbvio. Então, verdade. Então, ele vai repetir esse código todo aqui de novo. Ou seja, ele vai instanciar mais um objeto pessoa, ele vai preencher os dados dessa outra pessoa, vai adicionar essa outra pessoa na lista e vai tornar a fazer a pergunta para o usuário. Vamos ver aqui? Ó, tirar a prova. Compilou, com sucesso, executar. Então, digita o nome da pessoa, Adriano, o e-mail da pessoa, adriano@adriano.info. Cadastro realizado com sucesso, e aí vem a pergunta. Deseja cadastrar novamente? 1 para sim, 0 para não. Então, eu quero 1. Beleza, aí ó, repetiu. Digite o nome da pessoa. Então, aqui já é outra pessoa, correto? Então, vou pôr aqui, sei lá, João. E-mail, joão@joão. Cadastro realizado com sucesso. Cadastrar novamente? Sim. Maria. Ora, pois, Maria. Maria@Maria. Cadastro realizado com sucesso. Deseja novamente? Não, agora acabou. 0. O que vai acontecer? O programa vai ser encerrado. Então, galera, a gente já aprendeu duas coisas novas aqui. Listas, correto? Para armazenar vários objetos de dados. E esse primeiro comando de repetição aqui, que é o do while. Faça o que tiver aqui dentro enquanto essa condição aqui for verdadeira. Quando essa condição deixar de ser verdadeira, então ele vai sair dessa repetição. Está faltando a impressão, né? Então, para finalizar nossa aula hoje, vamos fazer a impressão de todas as pessoas que foram cadastradas no sistema. Então, vamos imprimir aqui, ó, system out println relatório de pessoas cadastradas. E aqui embaixo a gente vai fazer um código para imprimir todas as pessoas que foram cadastradas no nosso sistema. Entretanto, para isso, a gente vai aprender outra estrutura de repetição. Esta muito, mas muito importante, porque ela é muito útil, né, em várias situações. É a estrutura for. Muito importante a gente aprender essa estrutura. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Dentro de pessoas, o que é pessoas mesmo? Pessoas é uma lista. Lembram? Pessoas é uma lista. Então, dentro de uma lista de pessoas, podem existir N elementos, N objetos de pessoas. Certo? 3, 5, 20. Vai depender daqui, né? Quantas vezes o usuário quis cadastrar. Então, dentro da lista pessoas, eu tenho N elementos. E, para cada elemento desse, eu vou ter que o quê? Chamar esse método. Chamar esse método que faz a impressão. Então, para cada objeto
dentro da lista, eu vou chamar o método getPessoa. Então, perceba que também é uma estrutura de repetição. Porque se tiverem, vamos supor, 10 objetos dentro da lista, quantas vezes eu vou chamar o método getPessoa? 10, não é? Eu vou chamar cada método getPessoa para cada objeto que esteja na lista. Se a lista tiver 20, eu vou chamar 20 vezes o método getPessoa. Se tiver 60, a mesma coisa. Então, também é uma estrutura de repetição. Só que nesse caso, a estrutura for ela é mais adequada. Por quê? Porque a estrutura for ela é útil quando a gente sabe exatamente quantas vezes a gente vai executar, ou melhor, quantas vezes a gente vai repetir um determinado trecho de código, né? Então, quando a gente terminar aqui, vai dar para ter uma ideia melhor disso. Então, ó, vamos ver aqui como é que é o for. For é o seguinte. Uma variável de controle, que eu vou chamar de i, começando de 0. Então, para uma variável i começando de 0, então, ó, i recebe 0. Qual que é o meu limite? Enquanto o meu i for menor do que o tamanho de objetos que tem na minha lista. Então, olhem só, o que eu fiz aqui? Pessoas é minha lista que armazena objetos pessoa. Correto? Então, isso aqui é uma lista. Qual que é o tamanho dessa lista? Então, ó, esse método size da lista, o que ele vai me retornar? O que ele vai responder para mim? Quantos objetos existem nessa lista? Correto? Então, se tiverem 10 objetos dentro dessa lista, então esse camarada aqui vai ser resolvido, né? Vai ser retornado o valor 10. Então, o que vai acontecer? Para meu i valendo 0, enquanto o meu i for menor do que a quantidade de pessoas que tem na minha lista, o que eu vou fazer? Eu vou ir aumentando meu i de em 1 em 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o objeto pessoa, né? Então, ó, eu vou declarar uma pessoa, vou pôr assim, print pessoa. Então, print pessoa é um objeto da classe pessoa, e esse objeto vai obter, né, a pessoa que está na posição i da minha lista. Então, ó, mais uma vez. Pegue para mim, get. Get é como pegue. Colete para mim o objeto que está na posição i dessa lista de pessoas. Pegue para mim o objeto que está nessa posição i. Quem que é i? Então, ó, o for aqui nos diz, ó, i começa de 0. Então, primeiro vai valer 0. Depois, o i vai valer 1. Então, pegue depois a pessoa 1. Depois, pegue a pessoa 2. Depois, pegue a pessoa 3. Depois, pegue a pessoa 4. Até onde? Até onde existir pessoas, né? Até onde existe uma pessoa dentro da minha lista. Então, esse é o comando de repetição for, certo? Depois que eu peguei a pessoa e coloquei ela aqui, o que eu faço? Eu vou chamar o método que faz a impressão dos dados dela, que é o método que a gente criou aqui, getPessoa. getPessoa. Compreendido? Somente isso. Então, mais uma vez, repita, né? Esse for é como se fosse, né? Faça isso aqui várias vezes, inúmeras vezes. Quantas vezes eu quero fazer? De 0 até quantas pessoas existem na minha lista. Até o tamanho da minha lista. Se forem 5, então de 0 até 5. Então, meu i vai valer de 0
até o número antes de 5, né? Porque aqui é menor, não é menor ou igual. Então, o i vai valer 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 pessoas. E aí, o que vai acontecer? Pega a pessoa 0, coloque aqui, imprime a pessoa 0. Depois, pegue a pessoa 1, coloque aqui. Aí vem para cá e imprime os dados dessa pessoa. Depois, meu i vai para 2. Pegue a pessoa 2, coloque aqui, imprime. Pegue a pessoa 3, coloque aqui, imprime. Pegue a pessoa 4, coloque aqui, imprime. Hora que meu i valer 5, 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5. Então, essa condição vai ser falsa. Hora que essa condição for falsa, então o for será interrompido, né? Então, sairá desse laço de repetição. Da mesma maneira que aqui no do while a condição é esta, no for a condição avaliada é essa daqui. Vamos executar nosso algoritmo? Ok, tudo certinho. Executar. Então vamos ver. Nome da pessoa, Adriano. E-mail, adriana@adriano. Deseja cadastrar mais um? Sim. Lucas, Lucas. Deseja cadastrar mais um? Sim. Mariano, Mariano. Pronto, cadastrei 3 pessoas. Não quero cadastrar mais. Então vou digitar 0. O que vai acontecer aqui agora? Vai sair o relatório. Vamos ver? Então aí, ó. Relatório de cadastro de pessoas cadastradas. Então, nome, Adriano, e-mail, adriano@adriano. Nome, Lucas, e-mail, lucas@lucas. Nome, Mariano, e-mail, mariana@mariano. O comando for executou esse trecho de código 3 vezes. Por quê? Porque existem 3 pessoas dentro da minha lista. Então foi chamado get0, get1 e get2. Ok? Bem, pessoal, então a gente finaliza aqui, nesse instante, a nossa disciplina Fundamentos de Programação. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo visto, tenham aprendido aí pelo menos um pouco, né, desse mundo da programação de computadores, que tenham se empolgado, gostado. Quem quiser continuar, né, estudando sobre isso tudo, né, deve procurar um curso superior na área, sistemas de informação, análise de sistemas, que inclusive o Instituto Federal do Norte de Minas oferece, ciência da computação também oferece, né, engenharia da computação, entre outros. Espero aí que vocês tenham aproveitado, se interessado, e eu me mantenho à disposição de vocês para dúvidas, né, que vocês possam ter, algumas dicas. Meu contato é adriano.exe@gmail.com. Eu mantenho um site também, um site para auxílio nas minhas atividades de docência, né? Vocês podem visitar o site. Lá tem, inclusive, uma disciplina de programação. O endereço do site é adrianoap.info, né? Adrianoap de Antunes Prats.info. E, bem, é isso aí. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.